Agora ao vivo em nossos estúdios, eu estou recebendo um membro do Partido Novo aqui do estado do Piauí, o Wallace Miranda. Boa tarde, Wallace, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos os telespectadores. Wallace, a gente gosta sempre de ouvir como que o Partido Novo está pensando, observando essa dinâmica da política aqui no estado do Piauí nesses últimos tempos, porque o partido tem uma proposta super inovadora de renovação da política e eu quero começar justamente te perguntando como é que vocês têm observado esses primeiros 6 meses de gestão do Dr. Pessoa. Está contente? Pode melhorar? Como é que o partido observa justamente essa dinâmica política? Pois é, Lívio. Nós temos já 180 dias, temos 6 meses de gestão do Dr. Pessoa e eu queria saber quando é que vai começar o governo. Até agora a gente não começou, né? Não começou o governo do Dr. Pessoa. A gente tem várias trapalhadas. Então a gente pode ir citando algumas trapalhadas. Uma trapalhada é a reforma administrativa, que foi prometida uma reforma administrativa. Transformou SDU em SAADs. Colocou mais gente ainda, então não foi uma reforma administrativa. Na realidade, ele fez isso com o intuito de ter todos os vereadores na sua situação. Nós observamos que o prefeito ele não tem oposição na Câmara Municipal de Teresina. Quem deveria fiscalizar as ações do Executivo não está fiscalizando. Então, ele conseguiu colocar todos nesses órgãos, está colocando nos órgãos, e por isso vai deixando como estava, ou até pior. Outra atrapalhada que a gente pode citar, vou falar como atrapalhadas, porque é bem isso que está acontecendo. Outra atrapalhada que a gente pode citar na saúde. A gente teve na saúde o Gilberto tido como bom gestor, então todos tinham uma boa esperança, uma boa expectativa com o Dr. Gilberto. No início do mês de janeiro, fecharam os hospitais de campanha. No mês de fevereiro, o Gilberto foi para a televisão e falou que a pandemia ia ter a segunda onda e ia aumentar. Em janeiro falou que não precisava mais. Em fevereiro falou que ia aumentar. E em março não fez nada a não ser esperar. Não voltou a ter hospital de campanha, dificuldade para conseguir profissional de saúde, deixou de pagar profissional de saúde. Então, teve uma escassez de profissional de saúde, tanto médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ou seja, atrapalhadas atrás de atrapalhadas. E sempre ia para a TV para colocar a culpa na população. E não é um papel do gestor fazer isso. E isso tudo com o aval do Dr. Pessoa, faz parte da gestão do Dr. Pessoa. Outros detalhes, falou que ia fazer várias obras, que ia começar uma coisa, na realidade não começou nenhuma. Entregou a obra do governo anterior, da prefeitura anterior, exatamente lá no período dos 100 dias, mais ou menos, 100 dias do governo do Dr. Pessoa. Outro detalhe, a gente não sabe quem é um prefeito. O prefeito é o Dr. Pessoa, o prefeito é o Robert Rios, quem é o prefeito de Teresina. Um fala uma coisa, outro vem e fala outra coisa, muda, troca, fala que vai acabar o contrato com relação às empresas de transporte de ônibus, vai municipalizar, depois outro vai e fala outra coisa. E um detalhe importante, ainda bem que não municipalizaram, ainda bem. Mas daí foi inclusive uma promessa de campanha dele e graças a Deus ele não se cumpriu ainda. Falou que ia dar carteira de estudante carteira de graça para os alunos para andarem de ônibus. Também outra proposta, só demagogia que ele fez para ser eleito e não está cumprindo. Ainda bem que também não está cumprindo isso daí, senão ia falir mais ainda o sistema de transporte público. E já falando em transporte público, a gente tem uma crise que começou no ano anterior, com várias greves. No ano anterior não era tanto cobrado isso, porque estava num momento mais grave da pandemia, mas esse ano se acentuou mais ainda essa crise e está tendo a CPI do transporte público Teresina. Sim. Onde a gente vê que o problema do transporte público Teresina é muito maior do que a gente achava. Muito maior do que a gente achava. Os empresários comentando que realmente o acordo com a prefeitura é um acordo milionário que a prefeitura está devendo. Então, se está devendo, está lá no contrato, é uma coisa que infelizmente tem que ser cumprida mesmo. E quem está pagando tudo isso é o pagador de impostos. É a nossa população que não tem mais nem de onde tirar. Certo? Então, várias trapalhadas do Dr. Pessoa. E a gente quer saber quando é que esse governo vai começar. E, finalizando essas atrapalhadas, ele coloca todo parente dele em algum órgão. Aí, se alguém for parente aqui do Dr. Pessoa, pode ficar tranquilo. Amanhã ele já coloca você em algum órgão. O filho colocou em 2 secretarias, atualmente está na ETURB, aí o filho já pensa em ser candidato a deputado, nem começou a gestão ainda, já está pensando na eleição do próximo ano. A gente observa que cada político só pensa no ano seguinte, na eleição do ano seguinte. Já está tendo uma disputa, uma troca de farpas entre Temístocles e Dr. Pessoa. O Temístocles falando que o Dr. Pessoa tem que apoiar o PT, tem que apoiar o Rafael. O Dr. Pessoa falando que é independente, que não vai apoiar ninguém. Então, atrapalhadas em cima de atrapalhadas. Wallace, a gestão Pessoa foi eleita justamente prometendo uma renovação na política teresinense. Pelo que eu estou observando nas tuas falas, então essa renovação ainda não aconteceu e, de certa forma, o Dr. Pessoa não representaria essa renovação, é isso? Na verdade, o Dr. Pessoa ele é o mais do mesmo, não é renovação nenhuma para Teresina, renovação nenhuma para o estado do Piauí.
Eu acredito que ele tenha sido eleito mais pelo voto de revolta. A população teresinense, ela estava com a administração, vou até comentar, uma administração do PSDB medíocre. Não é que seja medíocre ruim, medíocre é a mesma coisa. Tá, paga o salário em dia. Todo mundo comenta, é uma administração que paga o salário em dia, sendo que é uma obrigação a fazer isso. A gente fica com aquele temor realmente com relação ao salário, porque há não muito tempo atrás, o governo do Estado ainda hoje atrasou e atrasa de vez em quando o salário. Então, para a população, de maneira geral, só o fato de pagar em dia já fala, não, é maravilha, está pagando, não está pagando em dia. Mas a gente vê problemas de galerias que estão aí há décadas. O governo anterior estava 3 décadas e não resolveu o problema de galeria. O doutor Pessoa falou que ia resolver tudo como passe de mágica. Até agora está lá a Galeria Zona Leste, só tem 1,5, acho, dos quilômetros de total de 7, que ainda foi feito ainda na gestão anterior. Ou seja, prometeu uma renovação, a população já estava nessa mesmice dos 30 anos do PSDB e não está vendo nenhuma renovação. O nosso prefeito, ele gosta de ser o prefeito meme. A gente já tem o tio do café, tem a tiazinha do café e agora nós temos o prefeito do café. Só se fala em café para ele. Wallace, CPI do transporte público você já citou durante sua fala e eu gostaria de saber suas expectativas. Até o exato momento, antes de você me contar suas expectativas, como é que você avalia o que está sendo debatido na imprensa acerca da CPI do transporte público? Você acredita que realmente ela pode trazer algum benefício e até papel dos vereadores resolver a questão do transporte público de Teresina e da gestão executiva? É um papel fundamental da gestão executiva e tem que ser fiscalizado pela Câmara Municipal de Teresina. Essa fiscalização tem que exatamente olhar todos esses detalhes. Por que está sendo dado esse subsídio? Porque já está comprovado, é isso que está sendo mostrado mais ainda nessa CPI, é que o sistema não consegue se sustentar. Está sendo provado cada vez mais isso. Foi colocando uma gratuidade, outra gratuidade, subsídio sendo dado e observou que chegou agora um elefante. Está gigante o tamanho desse rombo, que a prefeitura sempre vinha bancando esse rombo. Até quando vai isso? Até quando a população vai aguentar pagar isso? A gente tem uma meia passagem, na realidade não é meia, é 1,50, sendo que a inteira R$5 praticamente. Então, não chega a ser nem a meia. Então, tem que analisar todo esse valor, tem que, na realidade, colocar mais linhas, mais empresas de ônibus, facilitar, liberar para empresas menores, levar o cidadão lá da periferia para os pontos mais de maior concentração, deixar as empresas maiores circulando da integração para o centro e tem que liberar mais. A saída para o transporte por Teresina seria a desregulamentação desse transporte público. Enquanto a gente deixar nas mãos de poucas empresas, elas vão estar realmente com o poder de barganha com relação à prefeitura. E é difícil, é complicado, tá lá vários funcionários sem receber, que não é justo de maneira alguma. Wallace, quando a gente sempre fala de política, eu concordo com você, estamos sempre na expectativa da próxima eleição e nesse contexto sempre surge o Partido Novo, com novas ideologias, com nova forma, apresentando um novo modelo de fazer política. Por isso que a gente gosta sempre de ouvir vocês. Muito se fala que em 2022 se espera uma terceira vertente, que saia dessa questão, dessa polaridade Bolsonaro-Luiz Inácio Lula da Silva, mas até o exato momento, quando se fala de eleições do próximo ano, 2022, como que o Partido Novo se posiciona, que tipo de estratégias o partido já começa a pensar, porque a população fala que necessita muito de uma terceira via. O partido quer se apresentar como essa terceira via? Sim, o Partido Novo ele vai se apresentar como terceira via. É a terceira via que a gente espera. Então, estamos atrás ainda do nosso candidato a presidente da República, a gente vai ter um candidato a presidente da República, assim como a gente está tentando organizar a chapa local. E para isso, a gente está fazendo, existe o processo seletivo, que é tão falado processo seletivo do Partido Novo. Sim. Eu, inclusive, estou fazendo o processo seletivo do partido. Estou fazendo processo seletivo, a gente tem várias aulas, ciência política, ciência política pública, saúde, educação, segurança, agronegócio, economia. Então, toda essa parte, a gente é feita uma preparação com os postulantes, com quem tem interesse no Brasil todo, e daí que são selecionadas as pessoas para serem candidatas. A gente sabe, o pessoal acha que isso é um absurdo, mas na realidade quem está lá na frente tem que representar muito bem a gente. Claro. A gente quando vai contratar alguém, a gente quando quer pensar em alguém que trabalhe com a gente quer uma pessoa capacitada. Imagina uma pessoa que vai gerir bilhões e bilhões de orçamento, certo? Nós temos, para vocês terem uma ideia, o fundo eleitoral foi aprovado agora, hoje, o aumento de 2 bilhões de reais para 5 bilhões de reais. Quem aprovou isso? Os nossos queridos deputados. Nós estamos numa crise que
falta mais vacina, falta tudo, falta educação, falta saúde. Quando eu vejo criança que não tem, que está esperando uma fila de um atendimento, que é mais da minha área, é um absurdo isso daí. Então, a gente tem uma necessidade na saúde, educação e segurança que não estão nem aí, estão colocando mais dinheiro para o político. A gente vive uma situação em que os nossos políticos vivem de empréstimos, empréstimo, e quem paga a população? Exemplo, mais um empréstimo do governo Wellington Dias, 800 milhões de reais. E não falo, e eles, quando vão comentar, o Rafael Fontes vai comentar, fala assim, temos um investimento de 800 milhões de reais, e ele costuma falar que foi o primeiro estado, um dos únicos estados a quitar a dívida com o governo federal. Quitou com o governo federal e fez com outros bancos. Então, tirou um empréstimo, mudou para outro empréstimo, para ter uma bandeira de campanha, falar que quitou, mas vários empréstimos. Eu acho que nós já chegamos a uns 7 bilhões de reais no governo do Wellington Dias. Então, o governador que vier assumir, o governador que for debater isso na campanha também, ele vai, com certeza, ter que bater nisso daí. Nós estamos com um estado que a gente é sufocado, um exemplo claro, a gente pode citar, o ICMS do Piauí é um dos maiores do Brasil, uma gasolina aqui no estado do Piauí, ela chega a ser 50 centavos mais cara que a gasolina do nosso irmão Maranhão. Aí a pessoa pensa, mas e daí não interfere em nada na minha vida, até o pãozinho que você come interfere, porque o pãozinho é trazido por transporte rodoviário, então vai ser influenciado pela gasolina, pelo diesel, por tudo. Então isso interfere, um detalhe que a gente acha que não interfere, interfere em tudo. Então essa loucura de impostos que os nossos governadores, nossos políticos, aumentam os impostos para cobrir empréstimos e a gente acaba pagando isso. Então a gente vai trazer sim uma mudança, uma terceira via, tanto a nível estadual como a nível federal. Por isso, nós tínhamos sempre como referência você como presidente do Diretório Estadual do Partido Novo aqui no estado do Piauí, mas fomos surpreendidos porque você não é mais, porque está participando desse seletivo, não é isso, Alisson? Exatamente. A nossa gestão, ela é separada. A gestão do partido não pode ser a gestão do mandatário. A partir do momento que eu demonstrei interesse em fazer o processo seletivo, aí eu já saí logo da presidência, passei para outro presidente, ele está organizando, e para quem faz parte do Diretório Partido Novo, quem faz parte também faz uma preparação, está sendo feita uma preparação do próprio partido, para entender a nossa política. A gente tem que entender com o que está falando, o que está mexendo, então existe a preparação separada do Diretório e a preparação separada de quem deseja ser mandatário. Como eu demonstrei esse interesse, já saí no início do ano. Bacana. E passei para outro presidente. A proposta do Partido Novo é muito interessante, espero que realmente a população possa, pelo menos, olhar para essa nova forma de se fazer política no estado do Piauí e do Brasil afora. Alisson, muito obrigado pela tua participação, sempre muito bom conversar com você sobre a nossa política piauiense brasileira. Volte mais vezes, tá bom? Eu que agradeço. Boa tarde.